Meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um programa Bibliando. Eu sou o Emilton Neves e este é mais um episódio do quadro Bibliando, onde temos a missão de levar você um pouco da palavra de Deus através da leitura diária, do cronograma diário, semanal e, consequentemente, anual, para você estar fazendo a leitura da palavra de Deus através desse quadro que pode estar motivando você e mais alguém que você conheça. Se você puder estar compartilhando este vídeo, passando para ele, faça isso. Não deixe de estar se alimentando da palavra de Deus todos os dias. Tenha a palavra de Deus como um alimento que você precisa, assim como você necessita estar fazendo as 3 refeições no mínimo, as 3 refeições diárias, café da manhã, o almoço e a janta. Tem pessoas que ainda fazem mais que isso, faz 5, 6 refeições. Então também sinta essa necessidade na sua vida de você estar fazendo pelo menos uma vez. Tire 20 minutinhos por dia. Faça a leitura da palavra de Deus. Medite sobre a palavra de Deus. E você estará enriquecendo o seu conhecimento com sabedorias divinas, sabedorias que vêm do alto, sabedoria que vem dos céus, da sua vida. E isso, pode ter certeza, estará agregando valores à sua vida. Você estará se enriquecendo de conhecimentos que vêm de Deus, porque a Bíblia Sagrada é a palavra que vem de Deus. É a forma como Deus agora deixou escrito através dos autores inspirados pelo Espírito Santo para nos orientarmos, dar-nos um caminho, um norte, dar-nos um segmento, um rumo a seguir em nossas vidas, para que tenhamos uma vida com intimidade com o Senhor. Hoje estou vestindo essa camisa aqui muito bonita, olha só, que foi do nosso último congresso da Unimadev, que teve o tema Unidade. E agora à tarde também acabamos de finalizar o debate da nossa gincana local, onde a equipe azul, Blue, venceu a vermelha por 13-11. A equipe Blue, a que eu faço parte, né? Venceu o debate e hoje estará finalizando os cultos. Hoje o culto é na direção da equipe azul. Estará ministrando a palavra o nosso presbítero Davi Moraes e o louvor será com a Thalita Priscila, esposa do presbítero Davi. E vamos começar o nosso programa hoje como sempre, com a declamação do diácono irmão Roberto. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. Ela é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, é a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem e seu intento. É a glória de Deus a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lenta e frequentemente e em oração. É uma mina de riqueza, é um paraíso de glória e é um rio de prazeres. E lhe é dada em vida e será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade e recompensará o mais árduo labor. E condenará todos quantos menosprezam o seu sagrado conteúdo. Amém. É isso aí, você ouviu a declamação, é o tema do nosso
programa Bibliando com o nosso diácono irmão Roberto, que faz essa proeza de declamar essa declamação, esse poema, falando da Bíblia. Uma declamação muito bonita. Tivemos o privilégio de estar vendo ele declamando na nossa igreja e juntei ao áudio aqui ao programa, tinha tudo a ver, então Deus abençoe o irmão Roberto, também o irmão Renato, que masterizou aí esse áudio e disponibilizou para nós. Agora vamos começar o nosso programa aqui com os slides. Hoje, iniciando a nossa curiosidade bíblica. Curiosidade bíblica. Curiosidade bíblica. E qual é a curiosidade de hoje? Qual é o tema do livro de Juízes? Olha só, o livro que acabamos de ler. Aliás, estamos lendo ainda. Estava bastante em cima dos livros de Mateus, Gênesis, algum de Êxodo também. E hoje começa a falar sobre Juízes. Haverá outras também que iremos falar dos outros livros já passados, porque são muitos conteúdo vasto para estarmos trazendo curiosidade. Porém, a curiosidade de hoje é qual o tema do livro de Juízes. Você sabe qual que é o tema? Muitos sabem que tem, ou seja, cada livro tem o seu tema. Mas estamos debatendo aqui agora o tema do livro de Juízes. Qual o tema que o livro de Juízes aborda? Vamos lá para a resposta. Se você não sabe, vai saber agora. É a apostasia e livramento. Olha só, se você for analisar o livro de Juízes, e você vai constatar que por várias vezes o povo de Israel se corrompia, adorava outros deuses, se curvava a outros deuses. E aí quando a coisa apertava, quando eles estavam numa opressão muito grande, o que eles faziam? Lembrava do Pai Todo-Poderoso, né? Lembrava do Deus de Israel e clamavam. E ali o Senhor levantava alguém e dava um livramento, tirava o povo de Israel da opressão. Porém, quando estava tudo bom, tudo muito bem, e aí as pessoas também acabavam se esquecendo novamente de Deus, do conserto, do que Deus fez, tirando ele do Egito, e aí acabavam cometendo o mesmo erro. É o que está relacionado à apostasia. Aí quando apertava de novo, quando ele se sentiu, digamos, com a corda no pescoço, clamava: Senhor, Senhor, Senhor. E Deus não aguentava aquilo, ia lá, levantava alguém de novo. Se você for analisar o livro de Juízes, ele fica nesses acontecimentos aí, sempre Deus levantando alguém para estar livrando Israel. Se pararmos para analisar, o povinho teimoso, o povo de Israel, e não é diferente de hoje, né? Não é diferente de hoje. Acontece muito também, as pessoas sempre tá fazendo isso. Então, se perguntarem para você qual é o tema do livro de Juízes, agora você já sabe, o livro de Juízes trata sobre a apostasia e o livramento do povo de Israel. Agora vamos para o nosso momento de reflexão, que também está no livro de Juízes. Vamos focar esse bibliano de hoje no livro de Juízes. E está no capítulo 2, versículo 7 ao versículo 23. Você que tem a sua Bíblia aí em mãos, pode estar nos acompanhando nesta leitura. Livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7 ao versículo 23. Vai falar basicamente o que retratamos agora sobre o tema. O que é muito importante.
Então você pode estar abrindo a sua Bíblia aí no capítulo 2, versículo 7 ao 23 do livro de Juízes, que diz assim, acompanhe comigo. Capítulo 2, a partir do versículo 7, diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou. Observe o detalhe, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Vejamos que já é uma nova geração que não tem conhecimento do Senhor. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram a Balaíns. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Veja que Israel já não tem mais aquele domínio, Israel já passa a ser dominado. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Aí Deus já começa a agir, já começa a levantar alguém para estar à frente defendendo o povo de Israel. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas a eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apartavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse: Porquanto este povo traspassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Amém? Meus irmãos, o livro de Juízes, como eu falei, qual era o tema dele, que fala sobre apostasia e livramento. Nesses versículos lidos agora, você tem um breve resumo do que acontece durante todo o livro. Basicamente, ele conta várias histórias, várias vezes que
que Deus levantou alguém para estar socorrendo aquele povo. Israel, sabemos que Israel são os filhos eleitos, os filhos escolhidos. Deus escolheu a Israel como seus filhos. E sabemos que enquanto tinha alguém, representante de Deus, junto deles, o povo permanecia fiel. Alguns casos você vai ver que tem algumas murmurações, tal, mas num todo, eles permaneciam fiéis, servindo ao Senhor. Porém, quando essa pessoa já não estava mais com ele, e um exemplo é Moisés, que liderou o povo da saída. Na verdade, Moisés foi o libertador. Moisés é conhecido como o libertador. Quando ele tira o povo de Israel do Egito, sabemos que durante toda a prova que passaram ali pelo deserto, até chegar na terra prometida, houve aqueles que, quando estavam num momento de prova, eles blasfemavam, eles questionavam. Alguns alegaram até que seria melhor voltar para o Egito. Veja bem, a história continua. Moisés morre, aí fica Josué. Josué entra na Terra Prometida e ele lidera durante um certo tempo. Porém, com 110 anos, Josué morre. E os versículos que lemos agora, ele nos mostra isso, que Josué morreu. E alguns anciões que ficaram e que deram continuidade ao trabalho de Josué, que eram da época de Josué, que temiam a Deus, as pessoas continuaram sendo fiéis. Porém, quando chega o tempo desses anciãos também, a Bíblia nos diz que surgiu uma nova geração. Geração essa que já não conhecia a Deus, nem o que ele tinha feito. Veja bem, aí é um detalhe que temos que atentarmos para os nossos dias, hoje. Se aquela geração que surgiu já não conhecia a Deus, houve um trajeto daqueles que conheciam a Deus, daqueles que, tipo os anciões, até essa nova geração, alguém tinha que ser responsabilizado para dar a continuidade. Talvez você hoje que está vendo esse vídeo aí, você seja uma pessoa responsável por isso. Seja na sua igreja, na sua família, no seu trabalho. Você talvez seja essa pessoa responsável de estar levando a palavra de Deus para que ela não suma daquela comunidade, daquela localidade, daquele trabalho, da sua faculdade, sei lá onde quer que você esteja. Se você se calar, olha o que a Bíblia falou. Eles começaram a adorar outros deuses, se prostrarem, se prostituírem, porque eles não conheciam. Alguém no caminho ali falhou, não deu continuidade à palavra. E você pode ser esse alguém agora. Você tem a escolha em suas mãos. Você pode dar continuidade, levando a palavra de Deus, ou você pode se calar e deixar que essas pessoas que estão ao seu redor não tenham conhecimento da palavra de Deus. A escolha é sua. Qual vai ser a sua decisão? Né? Então, nós vemos que o pessoal se corrompe. Nós vemos que o pessoal se corrompe, não tem o conhecimento de Deus, mas chega um momento em que a opressão é tamanha sobre eles que eles clamam, né? Eles clamam e aí Deus se sente comovido com o clamor deles. Deus, como misericordioso que Ele é comigo,
com você, com todos. E ele levanta juízes. No começo, você vai ver aqui que é juízes que Deus levanta. E a Bíblia também diz que mesmo assim as pessoas não deram muita importância. Não continuaram. E eles viveram oprimidos. Quando você for entrar em mais detalhes no livro de Juízes, esse é só o começo, eu não vou me prolongar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo, muito extenso. Mas você vai ver que a todo o momento, quase todos os capítulos do livro de Juízes, você vai ver Deus agindo. E Deus agindo de que forma? Deus está respondendo o clamor de Israel. Você vai ver lá que passa Israel sobre o domínio de, vamos supor, tem de 40 anos, tem de 8 anos, e eles vivem bem. Quando a pessoa a qual Deus levanta morre, aí o povo de Israel começa a dizendo uma palavra bem, sabe, se desmantelar, digamos assim. E aí esquece de todo o agir de Deus e começa a se prostituir novamente, começa a se prostrar diante de outros deuses, começa a adorar deuses daquele povo e como ficam oprimidos nas mãos de vários opressores. Temos como exemplo os midianitas, entre outros. E aí chega aquele momento, digamos, que estou com água no pescoço, não tem mais o que fazer. Aí clamam ao Senhor, sabe? Aprontam. E no final, ó Senhor, nos socorre. Aí Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, glórias a Deus, que ele vai se comove e levanta alguém. Você vai ver várias histórias. Otniel, Eude, Débora e Baraque, Sansão, uma história bem conhecida, a história de Sansão. Se aprofunde. Mais à frente, nos outros episódios do Bibliando, estaremos fazendo alguns momentos de reflexões sobre o livro de Juízes. Mas, por enquanto, vamos terminar por aqui, sobre este capítulo. Mas lembre-se, você pode ser o responsável, pode estar nesse momento sendo a pessoa responsável de estar levando a palavra de Deus, não deixando que ela pare por aí. E no dia do julgamento, você responderá por isso, pela sua inércia. Quando você teve a oportunidade de falar do amor de Jesus e não falou. E as pessoas que perecerem por conta disso, você dará conta. Eu darei conta daquelas pessoas. Amém? Esse foi o nosso momento de reflexão. Livro de Juízes, capítulo 2, do versículo 7 ao 23. Agora vamos para o nosso cronograma de leitura desta semana. Segunda-feira, amanhã, dia 16, você estará fazendo o livro inteiro, fazendo a leitura do livro inteiro de Ruth. São 4 capítulos. Você estará fazendo a leitura do capítulo 1, 2, 3 e 4. E também continuando o livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 32. Na terça-feira, dia 17, começará a fazer a leitura do livro de 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, e continuando o livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 33 ao 50. Já na quarta-feira, dia 18, 1 Samuel, capítulo 3 ao 7. Lembrando, são 3, 4, 5, 6 e 7. Você estará fazendo a leitura de 5 capítulos do livro de 1 Samuel. E também os versículos de 1 a 30 do capítulo 10 de Marcos.
Na quinta-feira, dia 19, 1 Samuel capítulo 8, 9 e 10. E Marcos capítulo 10, do versículo 32 ao versículo 52. Já na sexta-feira, você estará fazendo a leitura de 1 Samuel capítulo 11, 12 e 13. E Marcos capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 26. No sábado, 1 Samuel capítulo 14 e 15 e Marcos capítulo 11, do versículo 27. Aí você lê todo o restante do capítulo 11 e inicia o capítulo 12 até o versículo 17. Aí no domingo, finalizando, e também o dia do nosso próximo encontro, você fará a leitura do 1 Samuel, capítulo 16 e 17, e Marcos, capítulo 12, do versículo 18 ao 44. Esse foi mais um episódio do nosso quadro Bibliando. Lembrando mais uma vez que você pode estar acompanhando na fanpage, a live, e no YouTube, o YouTube lá, Bibliando, tudo maiúsculo, você vai encontrar o nosso canal, a nossa logo, e lá você terá o nosso vídeo, incluindo os slides, que tem todo o cronograma, tem o slide também do nosso momento de reflexão e tem a nossa curiosidade bíblica. Amém? Então, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e até o próximo domingo, dia 22/4. Fiquem todos com Deus. Amém.